Análise das capas. A presente análise irá se pautar em elementos textuais e imagéticos presentes nas capas das publicações, buscando evidenciar a diferença na abordagem de uma mesma categoria social, tornando-se como pressuposto a necessidade de adaptação do discurso jornalístico em frente a mudanças sociais. A capa publicada na edição de janeiro de 2001 apresenta um elemento central, um conjunto de prédios, condomínios e arranha-céu, localizado em uma área verde e bem conservada. Essa parte da imagem está colorida, em contraposição à desordem urbana, representada por um aglomerado de casebre cinza que se agrupa ao redor da metrópole. Uma clara demonstração da oposição centro-periferia, em que esta última, conforme evidenciado nas manchetes, faz um cerco à classe mais alta, o cerco da periferia. A manchete é chamada o bairro de classe média. Estão sendo espremidos por um cinturão de pobreza e criminalidade que cresce 6 vezes mais que a região central da metrópole brasileira. Corroboram com a visão transmitida já na imagem o problema que essa expansão da periferia causa para a metrópole durante a reportagem. É, portanto, a preocupação com uma suposta invasão da periferia, cujos problemas e contradições estariam agora migrando para bairros mais nobres. A problematização não é em torno das dificuldades desse contingente populacional que aumenta de maneira desordenada, mas sim com os problemas dessas pessoas, que essas pessoas afetam a elite. A imagem pode ser concebida como uma representação da desigualdade social, que abordando esse último como outro dentro de um espaço nacional, segregado do restante da sociedade. A segregação espacial se manifesta a partir de contrastes impressionantes da riqueza ostensiva e extrema pobreza, muitas vezes vivendo lado a lado. Esse outro lado, de acordo com Prado, seria constituído a partir de uma perspectiva ou intimidaria a classe média. Está sendo também ratificada através da posição central da imagem, na medida em que uma leve inclinação inferior do olhar de cima para baixo, na parte colorida conotando uma ideia de inferioridade de classes altas esmagadas, em contraposição aos casebres que estão. A capa de 2014, estampada a fotografia de um dos principais símbolos do funk e ostentação, um estilo musical fortemente disseminado na periferia brasileira e que faz letras de exaltação ao consumo e à riqueza. O MC Guimê. O cantor aparece sem camisa, com o corpo tatuado e usando correntes, relógios, anéis, boné e bermuda com a marca de confecção em destaque. O título é, entre aspas, "Só Você Não Me Conhece", articula uma declaração do MC diretamente ao leitor de Veja, conferindo a ideia que o leitor ou o enunciado de Veja é o único que o não conhece. A chamada apresenta o personagem e destaca a internet como canal de inclusão. MC Guimê fez um clipe visto 42 milhões de vezes na internet. Ele é da periferia, país dentro do Brasil, com 150 milhões de habitantes. O artista é colocado como um exemplo de nova geração de moradores da periferia, que deixou o anonimato para se tornar conhecido através da internet, mostrada como um canal inclusivo, indo ao encontro dessa premissa na internet, como elemento integrador, socializador. Uma pesquisa realizada pelo Google caracteriza como um ambiente em que se proliferaria a mistura de tendências.
produções culturais ou hábito simbólico das classes mais altas, como aqueles inferiores economicamente. Além disso, a pesquisa destaca a popularidade do MC, em especial o personagem dessa capa. A relação entre a periferia e a mídia pode assim ser entendida a partir da emergência de uma periferia conectada, cuja realidade e abordagem jornalística são afetadas pelo processo de globalização da informação e comunicação. Comprova-se que a visibilidade do reconhecimento do aumento do seu poder aquisitivo, uma pesquisa realizada em 2014 por Serasa e Instituto Data Popular apresenta a nova classe C, classe emergente, ou nova classe média, informada por famílias com renda per capita entre R$ 320 a R$ 1.120, das quais grande parcela seria da periferia. A mais numerosa do país, correspondente a 54% da população total. Essas pessoas teriam movimentado mais de R$ 1 trilhão em 2013, sendo que seus principais desejos de consumo relacionam-se a produtos tecnológicos. A análise dessa capa, portanto, permite apontar um fenômeno de ampliação da visibilidade da periferia, que começou a ser percebida pela sociedade, muito através das narrativas midiáticas, com outros olhos, como um lugar não apenas marcado pela exclusão e violência, mas também como um espaço que se prolifera iniciativas culturais. A partir do aumento do seu poder de compra, passou a integrar também o universo simbólico de produção de tendências. Participação neste cenário de produção e tendência seja desigual. A periferia passa a desempenhar um papel antes relegado apenas às classes mais altas e dominantes, em um cenário em que o consumo é o passaporte para que sejam vistos como modelo a ser seguido. Nesse sentido, como resultado principal, aponta-se uma correlação entre as estratégias discursivas utilizadas pelo veículo midiático e o contexto socioeconômico em que se inserem os indivíduos. No caso da presente análise, esta mudança nos critérios de noticiabilidade se deu em decorrência do aumento do poder de compra dos moradores da periferia, que se constituiu em um mercado consumidor emergente. As capas analisam, desse modo, deixam explícita as diferenças na abordagem do discurso jornalístico. Na edição de 2001, a periferia aparece como um agrupamento de casebre, desordenado e cinza. Em 2014, é evidenciada uma periferia mediatizada, que adquire notoriedade na mídia em virtude da conversão de seus moradores em consumidores. Veículos na mídia em que convoca seu enunciatário de modo direto a incorporar os seus status, ou seja, a revista objetiva estabelece uma relação de proximidade e confiança com o leitor, que supostamente se identifica com o enunciado da capa, conforme aponta Prado. Na primeira, o enunciatário vê-se na posição de morador daquele condomínio que se vê ameaçado pelo outro, a massa cinzenta e pobre, cujo pertencimento à sociedade não é reconhecido. Na capa de 2014, conhecem esse universo da periferia, portanto não se identificam com as pessoas que lá vivem. Assim, percebe-se que em uma sociedade mediatizada, a visibilidade noticiosa das pessoas vincula-se à sua visibilidade econômica, visto que o consumo adquiriu um papel central e regulador na relação social, na medida que constrói como um elemento determinante na identidade dos indivíduos. Ele também se pauta como elemento definidor. Tem direito de ser visto na medida em que compra.